Deus. Vocês estão ouvindo bem? Está dando para ouvir? Não? Graça do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Nós seguimos orando e ministrando. E nós queremos continuar uma sequência de palavras e ministrações que temos compartilhado com a igreja, de forma preciosa. Nós começamos falando ali em 2 Coríntios, capítulo 10. Abra sua Bíblia lá. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro que a graça e que o favor do Teu nome seja derramado sobre as nossas vidas e a revelação poderosa da Tua palavra, esta revelação, ela chegue aos corações. Deus, com graça, com entendimento, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala com a Tua igreja hoje pela manhã. Deus, no nome de Jesus, que tudo aquilo que é humano, que é pessoal, seja substituído por aquilo que é eterno, que é espiritual e que vai produzir frutos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, querido. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler ali a partir do versículo 1. Essa foi a ministração da semana passada. Eu vou só relembrar você para que você não fique perdido e aí damos sequência à ministração de hoje. Na ministração da semana passada, o texto foi 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Amém? Esse foi o texto da semana passada. Se você não ouviu, eu quero desafiar você a ouvir a ministração, a palavra da semana passada, no YouTube da igreja, né? Se você não segue lá o YouTube da igreja, eu quero desafiar você a fazer isso e seguir ali o YouTube da igreja, para que você receba as ministrações. Família de Deus, BH. Eu quero trazer então para você entendimento sobre isso que nós caminhamos na semana passada. Paulo fala aqui que as armas, que a luta dele não é uma luta contra o mundo natural, que as armas da sua luta, elas são espirituais, são armas espirituais e não armas naturais. E ele diz ali, as nossas armas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Fala comigo, fortaleza. O que é uma fortaleza que a Bíblia está dizendo aqui? É uma maneira de pensar errada e contrária à vontade de Deus, que a pessoa tem como certa.
A pessoa acredita naquilo, mas de verdade aquele valor, aquele princípio é contrário ao que a palavra de Deus fala. Deste lugar na alma da pessoa, nos sentimentos, na sua maneira de pensar, né? Torna-se um lugar de onde o inimigo facilmente ataca a vida daquela pessoa. O exemplo que demos aqui semana passada, de maneira simples e objetiva imagina que alguém, aqui o Alexandre, chegou, converteu, recebeu Jesus, mas ele tem um pensamento lá na vida dele, dizendo, olha, ninguém gosta de mim, de verdade, ninguém me ama, o povo gosta de mim só mais ou menos. Ele chega, ele recebe Jesus, ele tem uma experiência com o Senhor, e ele começa a caminhar, e na caminhada dele o que acontece? Ele chega aqui um dia, e outro irmão que está lá, fazendo outra coisa, só diz, tá beleza, depois a gente conversa. Ele falou, ô fulano, ele estava ocupado, o irmão estava atribulado, estava distraído, sei lá. E desavisadamente passa por ele. Quando ele tem essa coisa que já aconteceu na vida dele tantas vezes lá no passado, e ele já tem essa imagem clara dizendo, olha, as pessoas não gostam de mim, deste lugar o inimigo começa a trabalhar na vida dele, está vendo? Ah lá, o Pedro não gosta de você, ele passou por você, nem te cumprimentou, você ainda foi falar um negócio com ele, agora não estou podendo não, depois a gente conversa. E aí a partir daí o inimigo usa aquele valor que ele tinha, aquele pensamento que ele tinha, e a partir daí começa a trabalhar na vida dele. Daí a pouco ele para de vir à igreja. Por quê? Não, porque o pessoal lá não gosta de mim, é meio fingido. Daí a pouco ele se afasta da presença do Senhor. Por quê? A partir desta base que é uma fortaleza. Caminhando nisso, a palavra nos apresenta aqui, diz assim, as armas com as quais, versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo todo o argumento, mas o texto original aqui fala de sofisma, destruindo todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Do que a Bíblia está falando aqui? Ela está falando de pensamentos, o que é um sofisma? Sofisma é uma mentira contada como se fosse verdade. Sabe aquela mentira que tem cara de verdade? Parece verdade, tem cheiro de verdade, mas quando você vai olhar a fundo, você diz, gente, essa aqui é uma baita de uma mentira. Isso é um sofisma. A pessoa usa 10 pontos que são verdadeiros para dizer uma mentira. E te faz acreditar na mentira usando argumentos verdadeiros para aquilo. O texto original diz aqui que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derrubar sofismas, para derrubar esses argumentos, e aí preste atenção, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existem formas de pensar, existem formas de trabalhar, coisas que se levantam contra a verdadeira revelação de quem Deus é. Usando princípios verdadeiros, guarda isso. Sempre tem verdades no meio desses argumentos. Ok? E qual é o nosso objetivo com essas ministrações? É revelar, à luz da palavra de Deus, o entendimento desses sofismas, desses enganos, destas mentiras, que foram colocadas para a sociedade, para a igreja, ao longo dos anos. E uma vez que a gente quer confrontar isso com a palavra de Deus, e aí nós queremos ministrar em 3 sequências. Primeiro,
as teologias. Pastor, o que tem isso a ver comigo? Tem tudo. Talvez grande parte das coisas que você acredita, ela tem uma base teológica. Ela foi embasada em alguma coisa. Então eu quero falar sobre as teologias e sobre os enganos nas diferentes linhas teológicas. E aí nós vamos, não se preocupe, a ideia é voltar para a palavra para que você entenda o que a palavra diz. Mas é importante você entender aonde está o silogismo, o engano, a verdade contada que foi usada como base para contar uma mentira. Então nós vamos falar sobre as teologias, nós vamos falar sobre as ideologias e nós vamos falar sobre as festas, sobre a cultura e festas culturais e eventos culturais e expressões culturais. Nós vamos abordar estes enganos que estão sendo estabelecidos no meio da igreja, no meio da sociedade, nas três linhas. E hoje eu quero começar falando sobre enganos dentro da teologia. A gente precisa começar dentro da igreja, ok? E entenda, querido, o que nós queremos aqui é que o Senhor traga luz ao seu coração e à sua mente, para que você entenda o que a palavra de Deus nos fala. E hoje eu quero falar abordar de forma específica, pontual, sobre algumas teologias. Teologia da libertação, a teologia da prosperidade, a teologia da missão integral, a teologia da hipergraça, a teologia da direita e a teologia da esquerda. E talvez você se revire no seu coração aí ao abordar alguns desses temas, mas eu quero que você, no nome de Jesus, coloque o seu coração e diga a Deus: eu quero revelação da palavra. Eu quero revelação da tua palavra, para que a sociedade e a igreja, para que a igreja não fique enganada. As armas das nossas milícias, da nossa luta, são poderosas em Deus para derrubar estes enganos, esses argumentos, esse sistema de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ok? Bom, então vamos lá. Caminhando nisso, nós queremos começar falando aqui sobre a teologia da libertação. Queridos, eu quero que você tenha em mente, cada uma dessas coisas existem verdades bíblicas ali contidas e que são poderosas em Deus. E o que nós queremos aqui não é confrontar a verdade bíblica, mas é te mostrar para onde a verdade aponta, para mostrar os desvios que aconteceram no meio da igreja a partir de várias destas manifestações. Bom, na teologia da libertação, e a gente ouve falar muito, mas eu quero de maneira resumida trazer aqui, é considerado um movimento ou uma teologia supradenominacional, tipo assim, não está envolvido exatamente em nenhuma denominação, e aí quando denominação entendemos como igrejas cristãs, suprapartidário, inclusive, isso é como as pessoas se declaram, inclusiva de teologia política, que engloba várias correntes de pensamentos, que envolve várias correntes de pensamento, que interpreta os ensinamentos de Jesus em termos de uma libertação das injustiças e condições econômicas, políticas ou sociais. Na teologia da libertação,
eles interpretam os ensinos de Jesus e as verdades do Evangelho, que elas sempre vão produzir mudanças na área social, na área política e nas diferentes algemas ou nas diferentes sofrimentos da sociedade, trazendo libertação para ela. Essa é a essência. O Evangelho não pode produzir mudança apenas na vida espiritual da pessoa. O Evangelho, quando ele chega, ele produz mudança espiritual, mas ele produz uma mudança social, ele produz uma mudança política, ele produz libertação no contexto social, e isso é o que é a essência da teologia da libertação. Está certo isso? Está. O Evangelho não pode produzir mudança só na vida espiritual da pessoa. Quando ela chega, ela traz libertação, ela traz entendimento, ela traz revelação, ela traz toda uma estrutura que vai mudando a pessoa de dentro para fora. É verdade isso? É. Então qual que é o problema? Qual que é o desvio? É que quando você pega a teologia da libertação, e aí essa estrutura está montada, as pessoas começam a dizer, olha, então nós precisamos fazer um movimento político para poder lidar com isso. E aí tornou-se muito mais um movimento político do que um movimento dentro do reino. Tornou-se, e as pessoas defendem isso, e um dos vários defensores diz, olha, a descrição desse evangelho e da expressão deste evangelho como queremos na sociedade é descrita como marxismo. Queridos, quando a gente pega Atos capítulo 4, a igreja, ninguém tinha como seu o que tinha. Todos vendiam as suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam a igreja e não havia necessitado entre o povo de Deus, isso é maravilhoso. Mas essa é uma obra que é operada pelo Espírito Santo e não pela política. Se você pegar o ideal do marxismo, eu quero viver aquele negócio lá, todo mundo igual, ninguém tem condição, todo mundo tem acesso a todas as coisas necessárias. Mas isso só é possível debaixo da graça e do poder do Espírito e não da manifestação política, porque a manifestação política humana sempre vai estar pautada por erros humanos. E aí quando a teologia da libertação vem, as pessoas começam a buscar e trabalhar estas coisas na perspectiva política. E aí eles começam a trabalhar esse movimento, e aí ela é descrita como seus opositores, como uma reinterpretação analítico-antropológica da fé cristã, em vista dos problemas sociais, que se envolve com a questão política e se alinha ao marxismo. Querido, eu não estou aqui para defender coisa, eu estou aqui para trazer a verdade bíblica. A verdade da teologia da libertação é: a igreja precisa se preocupar com o necessitado, ponto. Se você não acha isso, você está errado. Você precisa se preocupar com a necessidade das pessoas, com o pobre, com o necessitado, e a igreja precisa fazer diferença nisso. Mas nós não somos chamados, nós instituição, ok? Nós não somos chamados para sermos uma instituição política. A igreja não pode ser e não foi chamada para ser uma instituição política. Nem de A, nem de B, nem de C. Os indivíduos são chamados para isso. E eu creio, Deus tem homens e mulheres que Ele chama estas pessoas e Ele convoca essas pessoas para estarem no contexto político. E deixa eu te dizer, tem político cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do favor de Deus, e que está lá dentro e não se corrompe. Está lá dentro e não se corrompe pelo favor do Senhor.
mas isso é o indivíduo que é chamado para isso. Amém? As pessoas têm um chamado, cada pessoa tem um chamado. Você foi criado e chamado por Deus por um propósito, e pode ser que o Senhor te chamou para a política, aleluia, nós vamos caminhar nisso, e que você cresça no que Deus tem para você. Mas a instituição igreja, ela não foi chamada para a política, ela foi chamada para o reino. O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Vamos olhar aqui um texto bíblico. João, capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 36. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 ao 36. Jesus estava ali junto com Pilatos. Diz aqui assim: João capítulo 18. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: esta pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou eu judeu? Foram o teu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus foi confrontado com as questões políticas, e foram questões políticas que estavam por trás também da crucificação de Jesus, Jesus disse para Pilatos, ele disse: olha, o meu reino não é desse mundo. Jesus não veio aqui para mudar a política e fazer um tantão de coisa. Ele veio aqui para mudar pessoas, e na graça do Senhor, isso vai refletir em todas as áreas da sociedade. Mas guarde isso: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Ele falou: olha, eu podia pedir os anjos para virem, eu podia pedir meus servos para guerrearem, eu podia fazer as coisas para lutar para que isso não acontecesse, mas o meu reino não é deste mundo. O mundo jaz no maligno. O reino de Deus está entre nós, mas não é deste mundo. A luta que nós temos, nós vamos vencer e nós vamos romper. E aí eu lembro, por exemplo, de um pastor amigo meu. Ele era pastor aqui em Belo Horizonte. Ele saiu, foi para o Maranhão, foi para a cidade que tinha o maior índice de violência e assassinato dentro do Maranhão. E ele então, a igreja começou a caminhar, andar, e aí eles reuniram toda a igreja da cidade. Todas as congregações da cidade, todas as congregações da cidade, todas as congregações cristãs da cidade se reuniram numa praça pública, e todos os líderes e todos os irmãos choraram, pediram perdão a Jesus, pediram perdão ao Senhor pela violência dentro daquela cidade, e eles clamaram e buscaram e choraram diante de Deus, pedindo que o Senhor mudasse aquela situação. E aquela cidade saiu, a partir daquele evento, ela saiu da cidade com maior índice de violência para uma das cidades com menor índice de violência do estado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. A igreja andando em unidade, os líderes andando em unidade, a igreja confessando o seu pecado, arrependendo do seu pecado, o favor de Deus veio.
Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então virei até eles, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a promessa da palavra. Outra coisa, outra linha teológica que envolve esse contexto e que tem sido permeado na igreja, é da missão integral. Quando a gente fala sobre isso, a teologia da libertação, ela ficou muito mais ligada e voltada dentro da igreja católica e dentro do movimento evangélico. A gente não pode se associar, então criou-se a missão integral, onde a declaração de valores é exatamente a mesma. E aí eu quero ler uma declaração que um dos líderes do movimento da missão integral, René Padilha, disse lá em 1974, no primeiro congresso que lidou com isso. Ele disse assim: olha, ainda que a reconciliação com o homem não seja o mesmo que a reconciliação com Deus, ainda que o compromisso social seja o mesmo que a evangelização, não seja o mesmo que a evangelização, nem a libertação política seja o mesmo que a salvação, todas estão no mesmo grau de importância. Ora, meu querido, as pessoas precisam ser mudadas? Precisam, mas é muito mais importante que ela seja salva, para ela passar a eternidade com Deus, do que ela seja liberta de um regime, de uma opressão política atual. A eternidade ela vai passar com Deus. O tempo que ela passar aqui, por pior que seja, são apenas alguns anos. A sua libertação, a sua salvação, a sua mudança espiritual jamais se comparará em grau de igualdade com todas as outras coisas que nós precisamos fazer aqui. E não estou dizendo que não precisamos. Precisamos. Todos esses movimentos lá da teologia da libertação, da missão integral, eles nasceram aqui na América Latina, América do Sul, nas Américas, e eles nasceram nesse lugar. Esse discurso, esse ensinamento, ele vem sendo disseminado no meio da igreja. E ele foi trabalhado no meio da igreja por muitos e muitos anos. E ainda continua sendo trabalhado na vida de tantas pessoas. Lembra disso, tem sempre valores reais. A igreja de Cristo precisa se envolver com a necessidade do outro. Tiago diz: olha, se você manda seu irmão, fala, Deus te abençoe, manda ele sozinho, manda ele com fome embora, você não ajuda o que ele tem, sua fé é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Mas eu creio, até o diabo crê. Eu sou crente, até o diabo é crente. E é muito mais crente que muito crente. Porque ele crê na palavra de Deus. Mas você precisa viver a palavra. Nós precisamos nos comprometer com o necessitado, com o pobre, com aquele que precisa. Mas isso jamais pode ocupar uma posição política dentro da igreja. E isso jamais pode ter o mesmo grau de importância da salvação na vida das pessoas. Esta mesma coisa aconteceu quando Jesus veio. Lembra quando Jesus veio? Os judeus estavam debaixo do jugo de Roma. Roma dominava sobre todo Israel e sobre a maior parte do mundo naquela época. E Roma tinha soldados, tinha pessoas, governava, tinha um governo extremamente duro sobre o povo judeu. E eles estavam há muitos anos escravizados ou subjugados, sem a liberdade de viver tudo que eles queriam. Roma era quem governava o território de Israel.
E quando eles estavam lá revoltados com isso, a esperança deles era: o Messias vai nos libertar de Roma. E quando ouviram falar sobre Jesus, os próprios discípulos reuniram e disseram: Senhor, quando é que o Senhor vai arrebentar tudo e libertar a gente de Roma? E Jesus trabalhou 3 anos ensinando para eles: tem coisas mais importantes do que estas questões políticas. O meu reino não é deste mundo, ele é muito maior do que isso. Deus move sobre a política? Move. Deus se manifesta nessas coisas? Sim. Mas a igreja não foi chamada para isso. E aí, este ensino traz como base essa coisa: se Deus se importa com o pobre, o governo está oprimindo o pobre, eu preciso fazer uma rebelião contra o governo. E aí as pessoas começam a lutar com as armas naturais, uma guerra que é espiritual. Eu conheço muitas pessoas que se afastaram do conhecimento de Deus por causa dessas 2 linhas teológicas. Pessoas que caminhavam, andavam com o Senhor e elas começaram a caminhar, só que elas se envolveram tanto, ficaram tão envolvidas com essa parte do social, da coisa, e elas se esqueceram do principal. E perderam fé, perderam a fé, perderam o foco. Entenda, querido, meu reino não é deste mundo. Amado, Deus move sobre as circunstâncias políticas e sociais, move. Move sobre a libertação de um povo, move. Mas como Deus se move através disso? Através das armas espirituais e não das armas naturais. Vamos lembrar do povo no Egito. Povo de Deus, preso no Egito. Deus tinha falado que eles iam ficar 400 anos. Já estavam lá há mais de 400 anos, 430 diz a palavra. E Deus só se moveu para a libertação deles, diz o texto, quando o povo começou a clamar e a orar a Deus, dizendo: Deus nos liberta. Quando o povo começou a clamar, Deus enviou Moisés. Mas primeiro precisou acontecer algo espiritual. O natural foi consequência do espiritual. E mesmo o natural foi sobrenatural. Porque a ida de Moisés para libertar Israel foi uma manifestação sobrenatural no natural. Amados, estas coisas vão enganando a igreja e desvirtuando a igreja. Uma outra coisa que acontece, e que é uma teologia que tem sido ensinada de forma reforçada, é a teologia da prosperidade. Qual que é a base da teologia da prosperidade? O que as pessoas acreditam e como é que elas trabalham nisso? É uma corrente doutrinária que ensina que Deus deseja abençoar o seu povo, que Deus é bom e que Deus vai cercar de bondade, de misericórdia e tem prazer em que o seu povo seja abençoado, tem prazer em que o seu povo prospere financeiramente e tem prazer em que o seu povo viva de forma saudável. É verdade? É verdade. Deus ama, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando você busca Deus, Deus sempre te abençoa. Deus sempre derrama a graça dele sobre você. Quando você busca o Senhor, Deus sempre libera o favor dele. Esse é o princípio da teologia da prosperidade. Quando você ama o Senhor e você busca Ele, e você é fiel naquilo que o Senhor te chama, você será próspero. Deus quer abençoar o seu povo e prosperar? Verdade.
Aí começam os enganos. Então, se você não é próspero, se você é pobre, se você está doente, é porque você está em pecado. Se você está passando por uma enfermidade, deve estar em pecado. Se você não tem um carro novo, você não tem dinheiro, você não tem recurso, então você está em pecado, porque Deus sempre abençoa o seu povo. Ai, ai. E a teologia da prosperidade vai ensinando as pessoas de que elas, quando elas caminham com Deus e elas buscam a Deus, Deus sempre vai abençoá-las. E Deus sempre vai fazer aquilo que elas desejam. Ter recurso financeiro, ter boa saúde e ter uma série de coisas nesse sentido. E aí as pessoas começam a olhar e dizer, olha, se você vem para o Senhor, você será abençoado, Deus vai te restaurar, você não vai sofrer mais. Acabe com o sofrimento da sua vida, venha para Jesus. Venha para a igreja porque o seu sofrimento vai acabar. Mentira! No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. O que a palavra de Deus nos fala? Lá em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8, que confronta esta palavra ou esse engano. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim: durante os seus dias de vida, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, ou sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Vamos repetir a última frase, a última parte desse versículo, versículo 8. Embora sendo filho, vamos falar comigo, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Querido, se existe alguém que fez a vontade de Deus perfeita nessa terra, foi Jesus. Que não errou, que não falhou. E deixa eu te contar, para o assombro de alguns, Jesus sofreu. E Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O sofrimento faz parte muitas vezes do plano de Deus para a sua vida, para te ensinar a experimentar um caminho que Ele tem para você e para que você aprenda a obediência, você aprenda quem Ele é, você aprenda sobre o seu caráter, você aprenda sobre a sua bondade. Sofrimento faz parte da vida do cristão e às vezes é o bom Senhor que trouxe o sofrimento para você. E aí quando nós olhamos para esse ensinamento, nós dizemos, olha, já teve situações em que a gente foi conversar com algumas pessoas, falou, não, então nós precisamos orar, e aí alguém chegou e falou, ó, fulano precisa orar pelo irmão tal. Aí alguém chegou para mim e falou, o irmão Paulo deve estar em pecado, porque ele ficou doente, agora está doente na outra coisa. Ele deve estar em pecado, qual que é o pecado dele? O pastor já perguntou para ele. Falei, irmão, dá vontade, qual que é o seu pecado? Que você está aqui acusando o irmão. Da mesma forma, irmãos já chegaram para mim e disseram assim, aquele irmão lá, não sei se ele é irmão. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Porque ele é rico. Pegando outra linha lá da teologia da missão integral ou da prosperidade, da libertação. Porque se tem dinheiro, deve ser opressor. Se você não me oprimiu, foram os seus antepassados que oprimiram o meu. Né? Se não foi você que me oprimiu, então seu bisavô oprimiu meu bisavô e roubou dele. Deve ser por isso que você é rico. E eu já vi pessoas trazendo acusações para dentro da igreja, porque debaixo da influência da teologia da prosperidade, dizendo, fulano está passando por muita prova, deve estar em pecado,
Ou as pessoas dizendo para mim assim: não confia naquela irmã. Por quê? Porque ela tem muito dinheiro. Ela tem muito dinheiro, ela deve estar aqui para manipular, ela está querendo oprimir o povo. Ela não é confiável, ela não pode ser crente de verdade tendo muito dinheiro, não pode ser cristã de verdade tendo muito dinheiro. E aí quando você vê Jesus, Jesus muda todas essas coisas. Porque Jesus nasceu numa condição financeira de pobre. Maria e José eram pessoas pobres. Pastor, por que o senhor pode falar isso? Posso dizer, porque na hora de oferecer o sacrifício pelo filho mais velho, eles ofereceram um sacrifício das coisas mais básicas que a lei permitia. Quem tinha dinheiro oferecia de um jeito, quem não tinha de outro. E Maria e José fizeram desse jeito simples, porque eles não tinham recurso. Não estou dizendo que eles passavam fome, mas estou dizendo que eles eram alguém lá da comunidade, alguém do básico, que tinha só o essencial. E Deus planejou que Jesus tivesse e vivesse essa vida. Se Deus quisesse que Jesus tivesse nascido num palácio, Ele tinha providenciado um palácio para ele. Deus não tem problema com recurso, nem com dinheiro. Mas Ele queria, por quê? Por causa do chamado e do ministério de Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus foi sustentado pela oferta das mulheres, dos governadores que eram ricos. Então as mulheres ricas sustentaram Jesus e o ministério de Jesus. Elas ofertavam para o ministério de Jesus, ele foi sustentado pela oferta dessas mulheres ricas. E está ótimo. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. E aí Jesus quebra 2 paradigmas com essa. Primeiro, de que se você serve a Deus, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, ter muito dinheiro, ter muita coisa. Teologia da prosperidade, mentira. Deus quer te abençoar, a verdade, mas a bênção de Deus não consiste apenas em você receber dinheiro. E quebra o outro paradigma, né? E Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e ao mesmo tempo ele foi pobre. E o próprio Senhor não se envolveu na luta política. E quando foi confrontado com isso, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Existe uma outra teologia que está circulando no meio do povo, que é da hipergraça. O que é a graça? Graça é o favor imerecido de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida, que te ajuda a caminhar naquilo que Deus tem. Ok? Quando você é salvo pela graça. Nenhum de nós aqui merecia a graça de Deus. Nenhum de nós merece ser salvo. Ah, fulano é tão bonzinho que ele foi salvo. Ninguém merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo, você não merece ser salvo. Todo mundo aqui é pecador. Ok? Todos somos pecadores. Precisamos nos arrepender diante de Deus e receber pela graça a nossa salvação. E debaixo da sua grande misericórdia a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus, e na sua graça nós somos salvos. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Você se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, e Jesus te enche do favor e da bondade dele e te ajuda. Mas aí algumas pessoas começaram a ensinar nos tempos atuais que existe uma hipergraça. Que você de verdade, se você quer a Deus, você não precisa se arrepender dos seus pecados. É só você vir para Deus que Deus vai te aceitar. Então, se você vier para a igreja do jeito que você está, você vai ser aceito. Se você continuar a sua vida do jeito que você está, pastor, mas eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo abandonar aquela coisa errada que eu faço, eu não consigo mudar, mas eu quero, Deus sabe. Aí você continua indo 1, 2, 3, 4, a vida inteira naquilo, mas a hipergraça de Deus vai te abraçar e vai te salvar, porque você está ali, indiferente do seu arrependimento.
Um dia chegou uma pessoa aqui na igreja, parente de um membro, e falou: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para dar para a igreja. Eu falei: minha irmã, tem uma palavra de Deus para dar para essa igreja, porque Deus vai fazer e tal. E eu falei: não, eu sou parente da fulana de tal. Eu falei: que bênção. Você vai falar sobre, posso falar domingo que vem? Eu falei: não, você vai falar sobre o quê? O que é que você vai falar? O que é que você vai ensinar? Aí a pessoa foi, desconversou, falou: não, vou te dar um livro para ler. Aí eu comecei a ler o livro. Um ensinamento totalmente herégico, onde as pessoas dizem assim: você não precisa se arrepender, porque a graça de Deus vai te alcançar. E aí você vem, se você quer Jesus, você vem, e Deus vai te alcançar, porque a graça dele é assim. E aí a pessoa que nesse tempo atual está ensinando isso, e existem várias igrejas no mundo que estão se alinhando com esse tipo de ensinamento. Ele diz: olha, um dos exemplos que ele cita lá no livro, ele diz: não, o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo não se arrependeu, porque ele era com falta de comida. Ele estava passando fome, resolveu voltar para o pai, e o pai aceitou ele sem ele se arrepender. Eu falei: gente, além de tudo ainda é cego, porque as escrituras dizem que a primeira coisa que o filho fez foi dizer para o pai: pai, pequei contra os céus, ou pequei contra Deus, e pequei contra o Senhor, me perdoa, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, eu me arrependo, me aceita como se eu fosse um empregado. O arrependimento dele estava estampado em tudo que ele era. Mas essas pessoas ensinam, está vendo? Ele voltou só porque ele queria comida, e o pai foi lá, abraçou, restaurou, colocou ele de novo no ministério. E aí as pessoas vão ensinando que quando você vai vivendo isso, mesmo que você esteja em pecado, mas você queira, você pode continuar ministrando, você pode continuar ensinando, você pode continuar ministrando louvor, você pode continuar com a sua vida, porque tadinho, ele vai se arrepender, a graça de Deus é sobre ele. E às vezes a gente tem acompanhado algumas igrejas onde as pessoas estão em adultério, então são ministrantes do ministério infantil, outros estão em pecado, no homossexualismo, e estão lá liderando louvor. E eu conheço igrejas assim, onde essa doutrina da hipergraça, a graça maravilhosa de Deus vai envolver a vida dessas pessoas, e tadinha, Deus vai fazer, ela vai se arrepender ao longo do caminho. E eu vou dizer, se as pessoas não se arrependerem, Jesus vai voltar e elas vão para o inferno, porque no céu não entrarão os adúlteros, não entrarão os que se prostituem, não entrarão os homossexuais, não entrarão aquelas pessoas que estão vivendo uma vida de pecado. Mas esses ensinamentos, isso é parte e embasamento do ensinamento que tem sido dado. Não, mas Deus quer amor. Qual que é o grande discurso hoje? Quando se fala da igreja, você não pode falar do outro, do erro do outro, porque Deus é amor. Se Deus é amor, Ele aceita toda forma de amor. A origem, a base desse ensinamento agora de Deus é amor, é a base da hipergraça, que a graça de Deus não vai te levar, não vai permitir que a justiça de Deus te leve para o inferno. E aí as pessoas vão vivendo uma vida de pecado sem arrependimento. Talvez se você estivesse perguntando: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Os ensinamentos que a gente ouve hoje na igreja ou fora da igreja, os confrontos são baseados, a origem deles vem desse ensinamento lá de trás. Eu não sei aqui quantos já ouviram falar de Jonathan Edwards e da pregação Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Um pregador que viveu na época de 1700. E ele tem um grande sermão conhecido. Você tem livros sobre isso. Se você achar, se acha o sermão inteiro no contexto, na internet. E o tema da pregação dele foi Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. O que as pessoas não sabem
é que Jonathan Edwards vivia num contexto onde o que era ensinado era justamente a hipergraça. Onde as pessoas podiam vir ao final de cada reunião e participar da ceia, mesmo tendo vivido uma vida completamente em pecado e nunca tendo se arrependido. Então, na cidade onde ele estava, ele já vinha orando, jejuando e ministrando e guerreando com as pessoas há muito tempo, dizendo as pessoas precisam se arrepender, e o restante da liderança daquela igreja e o restante da comunidade dizendo não. E as pessoas vinham, passavam a semana, a sua vida de pecado, bebendo, se prostituindo, adulterando, vivendo o pecado deles, e no domingo a igreja ficava lotada. Porque eu vou no domingo no culto, eu tomo a minha ceia, eu cumpri a minha obrigação, eu não serei abandonado, estou bem com Deus, estou salvo. Então, debaixo desse contexto de um tempo de oração, de arrependimento, de jejum, de clamor, ele ministrou essa palavra, pecadores nas mãos de um Deus irado, para uma comunidade inteira que acreditava que eles podiam fazer o que quisessem, porque a graça de Deus iria salvá-los, porque eles estavam ali no domingo. E quando a gente fala dessa mesma lógica, e aí falando agora da teologia da esquerda, e aí falando do contexto político, nós vivemos um tempo atualmente, nos últimos dias, onde a polarização da política tornou-se uma guerra no meio da igreja. Onde as pessoas dizem assim, eu ouvi pessoas dizendo para outros, se você vota no Bolsonaro, no candidato da direita, ou se você faz isso, você não é crente, você não precisa ser nem meu amigo. Corta a amizade comigo, algumas pessoas falaram. Outras falaram, se você pensa ou está alinhado com o candidato tal da esquerda, você está afastado dos caminhos de Deus, você está endemoniado, você está defendendo bandidos, safado, e aí você não é crente, não me diga que é crente, porque crente não pode ser de esquerda. E aí a gente ouviu essa vergonha acontecendo no meio da igreja, porque a igreja não entendeu a verdade do evangelho, ou a igreja, influenciada por estas linhas teológicas, começou a tomar partido. A teologia de esquerda, qual que é a origem dela? É lá a teologia da libertação. E aí as pessoas começaram a dizer, olha, se você verdadeiramente é cristão, você precisa se importar com o pobre, com o necessitado, com aquele que precisa. Verdade. Então você tem que votar na esquerda. Se você votar na direita, você é contra o pobre, você é contra a palavra de Deus, você não pode ser cristão se você vota em alguém desse partido daquele jeito, porque aí... Por quê? Porque pegaram uma verdade e entenderam errado a verdade. Essa polarização, o movimento de esquerda no meio da igreja cristã, tem a origem na teologia da libertação e na missão integral. E aí pega-se a verdade e diz, se você não fizer isso, se você votar no Joaquim das Couves, lá no candidato de direita, você então é pecador, porque você não está se importando com o pobre. E a teologia da direita, a origem dela, a teologia da prosperidade. A origem dela é a teologia da condição, você sempre vai ser próspero. O problema, se você vota no fulano e aí você é contra a verdade de Deus. E aí, nas duas áreas,
Tanto na igreja que se acha com a revelação e que está envolvida com a esquerda, e na igreja que se acha com a revelação que está envolvida com a direita, eles perdem o foco que é o reino de Deus, e pegam uma verdade parcial e caem no engano do silogismo. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, ele é do reino dos céus. E aí, na teologia de esquerda, as pessoas dizem, olha, eu não posso votar em alguém de direita, porque eu preciso importar-se com o pobre, é muito mais importante. E aí, você entender isso e você fazer, vamos abrir aqui. Você como pessoa tem a liberdade de avaliar os candidatos, de avaliar as instituições, né? Não avalie só o candidato, avalie os partidos. Vá lá na base do que está sendo ensinado em cada um deles. Avaliar as instituições, avaliar o candidato, e você é livre para votar naquele que você se sentir confortável. A Bíblia diz assim, tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você votar em alguém, porque o seu pastor disse, porque o seu padre disse, porque alguém te ensinou aquilo, ou porque alguém te ensinou aquele outro, sem que você tenha convicção, você está pecando. Porque em Tiago diz, tudo que não provém da fé é pecado. Você precisa fazer aquilo que você crê. Ok? Mas quando você traz esse ensinamento para dentro da igreja, e você diz, seja um ensinamento de esquerda ou de direita, e você diz, se você não tem isso aqui, então você não é de Deus, você está colocando um outro testemunho, uma outra pedra que não é Jesus. Quando as pessoas de direita, e aí vamos lá, falando da coisa da direita, dizem assim, se você vota na esquerda, você não é de Jesus, você não pode ser cristão. Ô meu irmão, aquele que coloca outra pedra que não seja Jesus, seja maldito. Se você coloca outra condição para a pessoa ser salva, além de se arrepender e entregar a sua vida a Jesus e se submeter ao Rei dos Reis, você é maldito e está trazendo maldição sobre a sua vida e impedindo as pessoas de entrarem no reino dos céus. Isso será cobrado de você. Que história do fundo do inferno é essa? De dizer que se o cara é cristão, ele não pode votar na esquerda. Presta atenção. Você não é juiz das pessoas. Quem te constituiu juiz sobre a vida das pessoas? Juiz é o Senhor, o nosso Deus. E preste atenção na palavra. Se você colocar outro fundamento que não seja Jesus, o que leva as pessoas para o céu? Não é votar na esquerda, nem votar na direita, nem votar no centro, nem deixar de votar. É se arrepender dos seus pecados, ser lavado pelo sangue de Jesus, e entregar sua vida a Jesus, e querer viver uma vida fiel diante do Senhor. Você não tem autoridade. Você não tem autoridade. As lideranças da igreja de Cristo sobre esta terra não tem autoridade de dizer quem vai ou quem deixa de ir para o céu por causa deste ou daquele alinhamento político. Isso é obra do inferno. E a ira do Senhor está sobre a igreja, por uma igreja que se prostituiu, que vendeu a sua integridade para líderes A ou B, para se comprometer com aquilo que não é reino. Pastor, e como é que fica então a família? Eu não vou defender a família. Meu irmão, usa a arma certa.
Vai para o joelho. Nós tivemos um tempo de 30 minutos no início do culto aqui, orando, chorando diante de Deus, pelas famílias, pelas crianças, pelos pais, pelos casamentos que vão acontecer. Você quer lutar para a família? Vem para cá orar, antes do culto. Conserta a sua casa, seja testemunho para quem caminha. Se você não lutar com as armas certas, você não vai alcançar. A igreja tem sido marionete de Satanás. A igreja que se compromete e se alinha politicamente com a esquerda, a igreja que se compromete e se alinha politicamente com a direita, tem sido marionete de Satanás. Jesus veio para salvar as pessoas, Jesus veio para libertar pessoas, Jesus veio para curar as pessoas. E isso não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita. Igreja, você foi chamado para ser luz. Nós precisamos ter um compromisso com o Senhor muito maior do que qualquer outro compromisso sobre essa terra. Se você é chamado para atuar na área política, nós precisamos de políticos, amém? Nós precisamos de políticos. Homens santos, cheios de Deus, que se preocupem com os valores da família, que se preocupem com o pobre, que se preocupe com trazer graça e trazer justiça social, que se preocupe com as nossas crianças, que se preocupe com os valores morais, com os valores éticos. Uma das coisas que aconteceu na teologia da prosperidade é que lá no início do ano de 1900, um outro teólogo trouxe um ensinamento terrível para a igreja, lá no início de 1900. E aí o ensinamento dele era o seguinte, que Max Weber, ele definiu lá no início do século uma ética protestante que dizia que trabalho duro e vida sem luxo e sem lazer são as marcas de um fiel cristão. Se você é cristão de verdade, você tem que trabalhar duro, viver uma vida sem luxo e sem lazer. Daí, alguns aqui são mais antigos, vão se lembrar quando as pessoas diziam, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, as pessoas diziam, crente é pobre, pé rapado, mora longe. E aí veio uma cultura que agora, aí a cultura da prosperidade veio para se opor a isso, debaixo de uma outra influência. Quem aqui viveu essa parte onde o povo dizia assim, crente é feio, pobre, pé rapado e mora longe? Quem aqui já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Vem de onde? Ah, isso não faz, vem de onde? De uma pessoa lá no início de 1900, Max Weber, que começou a dizer a ética evangélica, dizendo, olha, a ética protestante, você tem que trabalhar duro, você tem que se abster dos prazeres, se abster do luxo e do lazer. Você precisa trabalhar duro de novo? Você precisa trabalhar duro? Precisa. Toda pessoa precisa trabalhar. E trabalhar bem. E aí, baseado numa verdade, as pessoas estabelecem uma mentira. Queridos, eu quero que a igreja consiga entender que Deus está nos chamando para um lugar de maturidade. Você não pode ser mais enganado por todo vento de doutrinas. Você não pode ser mais manipulado por ensinamentos que você nem sabe de onde vem. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ir para a palavra e dizer, Deus, me ensina a tua palavra. Deus me revela a tua palavra. Você precisa conhecer as verdades de Deus. Nós precisamos sair desse lugar péssimo
de sermos manipulados pelos ensinamentos do inferno. E não ache que as coisas não chegam em você, porque vão chegar. É justamente por uma igreja que não se posicionou lá atrás contra a teologia da prosperidade, ou contra a teologia da missão integral e a teologia da libertação, que não trouxe o alinhamento para a verdade. Por uma igreja que não se posicionou lá atrás, nem por uma coisa nem por outra, que este ensinamento chegou na política, e o nosso país hoje se encontra dividido. Porque quem dá autorização para as coisas acontecerem é a igreja. Não acho que as coisas não chegarão a você. Queridos, a guerra que você não luta hoje, os seus filhos vão lutar amanhã. Esse é um tema de uma próxima palavra que o Senhor tem falado, mas eu quero já dizer para você: a guerra que você não luta hoje, aquilo com o qual você não se posiciona agora, dizendo: não, eu não aceito, eu não concordo, na minha vida, na minha casa, na minha família, não será desse jeito. Esta guerra do qual você se omite e você se torna covarde porque você não quer desagradar A ou B, esta guerra, o seu filho, o seu neto, o seu descendente vai lutar numa intensidade muito maior, porque você se acovardou. A igreja precisa tomar uma posição sobre os ensinamentos, sobre as ideologias, sobre as teologias, sobre a cultura, para se posicionar e dizer: esta é a guerra que o Senhor me chamou. Eu não concordo com isso, está desalinhado com a palavra, está desalinhado com a minha casa. Escolha o que você vai fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, e não será desse jeito. Porque a guerra que você não luta, os seus descendentes vão lutar. O gigante que você não abate hoje, os descendentes deles se levantarão contra os seus descendentes. Deus está chamando a igreja para um lugar de maturidade. E entenda, querido, eu não estou chamando aqui para um lugar de você fazer guerra política. Eu estou chamando aqui para um lugar onde a igreja se arrepende dos seus pecados, luta com as armas certas. Deus levanta pessoas para se posicionarem politicamente, para se posicionarem socialmente, para se posicionarem em uma série de coisas. Levanta. Mas eu vou te falar, 99,99% das pessoas que estão falando, dando a sua opinião na internet, em outros lugares, não foram chamados pelo Senhor. E a maioria deles não tem vida para poder caminhar.